A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui para fazer mais um vídeo trazendo a palavra de Deus para o seu coração, amém? Hoje são 13 de janeiro de 2021, glória a Deus, né? Que chegamos até aqui porque o nosso Deus tem nos permitido. Eu quero dizer para você que o Senhor está no controle de todas as coisas, por isso descansa o teu coração, amém? Tão somente confia nele. Amém? Confia no Senhor de todo o teu coração. Não importa o que aconteça, confie plenamente no Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós queremos trazer aqui uma palavra de Deus que está em 2 Crônicas, capítulo 18, e o versículo, a gente vai ler o versículo 12 e o 13. Amém? Glória a Deus. Fala a respeito da aliança que Josafá teve com Acabe, né? E a maneira como o Senhor falou, né, sobre este negócio. Amém? Vamos ver? E diz assim a palavra do nosso Deus. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: Os profetas são unânimes em suas palavras em favor do rei. Seja também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Olha só o que o mensageiro foi dizer para Micaías quando foi chamar ele. Porém, Micaías disse: Assim como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. Amém? Glória a Deus. Então, essa é a maneira como todo servo de Deus que prega a palavra de Deus deve agir. Amém? Glória a Deus. A Bíblia aqui nos fala aqui no começo desse capítulo 18 sobre a aliança que Acabe teve com Josafá. Os irmãos sabem que Acabe foi aquele rei de Israel que casou com Jezabel. Porém, ela era quem mandava no seu reino, ela quem manipulava o rei, né? Manipulava o seu esposo, era uma rainha feiticeira, né? E ela ali manipulava o seu esposo de forma que tudo acontecia do jeito que ela queria, né? Então servia a outros deuses, né? E Acabe, ele sempre se deixava se manipular por ela. Porém, Josafá, ele era rei de Judá, amém? Ele era rei de Judá. E ele sempre procurava de todas as formas, tirar a idolatria do seu reino, procurava limpar, procurava tirar, né, as idolatrias, os postes ídolos, colocava sacerdotes, levitas, juízes para que pudesse ensinar o povo, para que pudesse levar a lei, o livro da lei a todas as pessoas e ensinar a palavra de Deus. O historiador Flávio Joséfo, ele vai comparar o reinado de Josafá com o reinado de Davi. Mas não é apenas o Flávio Joséfo, mas também a palavra do Senhor. Pois aqui em 2 Crônicas 17, capítulo 17, o versículo 3, diz assim: O Senhor estava com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu antepassado, e não seguiu os Baalins. Então, a própria palavra também dá testemunho do reinado de Josafá. Mas a Bíblia diz que Josafá e Acabe, eles tiveram eles fizeram uma aliança, né? Eles entraram em parentesco, né? Os seus filhos se casaram, né? Atália, né, se casou, que era a filha de Acabe, né? Ali se casou com o filho de Josafá. Porém, estava ali entre famílias. E o rei Josafá decide visitar Acabe. E quando chega lá, ele manipula, persuade Josafá a ir uma guerra com ele. E Josafá diz assim: olha, vamos consultar, interessante, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, quando ele fala assim: disse ainda Josafá, o rei de Israel, versículo 4 do capítulo 18, consulta hoje a palavra do Senhor. Então Josafá se preocupou, né? Ele se preocupou de saber qual era a opinião de Deus a respeito daquela guerra, a respeito daquela batalha. Qual era a opinião de Deus? Se era de fato para eles ir ou não. Mas
Meus queridos, a Bíblia diz que Acabe reuniu 400 profetas, e esses 400 ele perguntou: devemos subir a Ramote de Gileade, que era a cidade que eles deveriam tomar. E aqueles 400 profetas, eles todas a uma começam ali a dizer para o rei: sobe, porque o Senhor te dará a vitória. Você já pensou, irmãos? Mas Josafá, ele diz assim: ainda não tem mais ninguém da parte de Deus que possamos consultar, não tem mais nenhum profeta. E Acabe vai dizer: olha, tem Micaías, né, filho de Imlá, mas eu odeio ele porque ele não fala o que é bom a meu respeito. Irmão, você já viu aquela pessoa que sempre está fazendo, desagradando a Deus, fazendo aquilo que não agrada a Deus, e ela sempre quer receber elogios, ela sempre quer ser bem vista, ela sempre quer que as pessoas falem bem dela. Então, Acabe era uma dessas pessoas, ele desagradou a Deus, né? Ele desagradou a Deus, ele fez aquilo que não era da vontade do Senhor. Mas ele tinha ódio do profeta, porque o profeta falava a verdade. Porque o profeta falava aquilo que vinha da parte de Deus. Assim é todo aquele que prega, né? Se você prega a palavra de Deus, se você ama as pessoas e não quer que ela vá para o inferno, você precisa pregar a palavra de Deus. Porque o que tem muito de pessoas que são bajuladoras, pessoas que falam somente aquilo que os outros querem ouvir. Pessoas que querem também ouvir aquilo ali, querem ouvir somente aquilo que lhe é conveniente. Mas quando começa a palavra da verdade sendo pregada, que começa a doer, porque a palavra do Senhor, ela nos confronta. E é para nos confrontar realmente. Ela nos limpa, ela nos sara, ela nos edifica, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então nós precisamos ouvir a verdade também. Quantas pessoas que não suportam ouvir a verdade. Os servos de Deus pregam a palavra e eles não querem receber a verdade. Eles só querem receber só as bênçãos. Eles só querem ouvir dizer: o Senhor vai te dar uma casa, o Senhor vai te dar um carro, você vai ser próspero, vai ser uma bênção. Mas nós precisamos pregar a verdade, meus irmãos. Nós precisamos pregar a palavra do Senhor. Então este profeta Micaías, ele foi chamado pelo mensageiro, que foi o versículo que a gente leu, o versículo 12. Ele foi chamado ali pelo mensageiro, porque Josafá disse: rei, não fales assim. Josafá queria ouvir mais uma palavra da parte de Deus, porque os 400 que estavam dizendo: sobe, rei, vai, rei, porque a vitória é tua. Você vai vencer essa guerra. Eles estavam mentindo, meus irmãos. Havia um espírito de mentira na boca daqueles profetas. E não era nenhum, nem 10, nem 50, era 400 profetas mentirosos, falando aquilo que o rei queria ouvir. Se nós quisermos ouvir somente aquilo que nos é conveniente, a nossa alma se perderá. A nossa alma se perderá. Nós temos que ouvir a palavra verdadeira, a palavra que nos sara, que nos edifica, que nos corrige, que nos exorta. Aleluia. E o mensageiro foi chamar Micaías e disse: olha, Micaías, os profetas, todos eles estão dizendo palavras boas sobre o rei. Você também, quando chega lá, você fala a mesma coisa. E o profeta disse: aquilo que o meu Deus colocar na minha boca, eu direi. Aquilo que o meu Deus me disser, isso eu falarei. Você sabe aquelas pessoas que querem manipular o pregador? Querem manipular o pregador, querem manipular a mensagem. Querem manipular as pessoas, querem manipular a massa. Pessoas que falam: olha, você vai pregar sobre isso aqui, você vai pregar. Eu me recordo uma vez que eu fui convidada para levar uma palavra em uma determinada congregação, e aquela pessoa que havia me convidado, ela falou assim: olha,
pregue sobre o dízimo. Pregue sobre o dízimo, porque aqui os irmãos não querem dizimar. Sabe, irmãos? Eu falei para aquela pessoa, olha, eu lembrei dessa mensagem, eu lembrei disso aqui, porque como é bom a gente ler a palavra de Deus, meus irmãos. Quando nós lemos a palavra do Senhor, ninguém nos engana. Podem até querer nos enganar, mas a gente conhece a verdade, conhece a palavra. E eu disse, olha, eu falei para aquela pessoa, aquilo que o meu Deus me disser, eu falarei. Né, amados? Porque às vezes as pessoas querem manipular você. Olha, eu não estou falando a respeito de tema, irmãos, né? Amém? Não é a respeito de tema, porque você ora a Deus, pede um determinado tema, né, para pregar. Mas pessoas que querem te manipular, dizer o que você tem que fazer, né? Querem manipular também a massa, né? Querem usar também da autoridade que Deus lhes concedeu para manipular a massa. Isso é terrível, meu irmão. Nós devemos pregar a palavra do nosso Deus. Amém? A palavra do Senhor é quem faz, a palavra de Deus é quem nos dá a lapada. Não precisa você fazer mais nada. Não precisa você jogar piada em ninguém. Não precisa você, fazer nada. Só pregue a palavra. Porque a palavra de Deus é quem vai corrigir você. A palavra de Deus, ela é espada. A Bíblia diz que ela é espada de 2 gumes. Que ela é apta para discernir, né, as intenções do nosso coração, do nosso pensamento, para dividir o indivisível, junta em medula, alma e espírito. É a palavra de Deus que vai no mais profundo do teu ser, que vai no mais profundo do teu coração. É a palavra que tem que ser pregada, é a palavra de Deus. Amém, queridos? E eu falei para aquela mulher, o que o meu Deus me falar, isso eu falarei. Eu vou pregar o que o meu Deus me ordenar, me colocar na minha boca. Então, queridos, o profeta Micaías, ele falou, olha, o que Deus, no versículo 13, Micaías, porém, disse, assim como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. Né? Então, quantas são as pessoas que estão querendo somente ouvir o que é bom? Acaba de dizer, olha, eu odeio esse homem. Quantos servos de Deus estão sendo odiados? Jesus falou isso. Jesus falou isso, que os servos do Senhor seriam também odiados. Porque eles não são desse mundo, assim como o Senhor Jesus não é deste mundo. Jesus não disse assim, eu vou colocar vocês no meio de ovelhas. Não, ele disse, vocês vão para o meio de lobos. Aleluia. Portanto, sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas, prudentes como a serpente, porque eu vos envio no meio de lobos. Aleluia. Glória a Deus. Então, as pessoas não querem ouvir uma correção, né? Não querem ouvir aquilo que o pastor está pregando e começam a mudarem tanto de igreja, não ficam em igreja nenhuma, irmãos. Tem pessoas que são assim. Não permanecem em lugar nenhum, porque só querem ouvir aquilo que lhe é conveniente. E quando não é mais conveniente, pegam e saem e vão para outro lugar. Então, nós temos que ouvir a palavra do Senhor e também pregar a palavra do Senhor. Então, Micaías estava disposto, mas quando Micaías se encontra com o rei, então Micaías vai dizer, olha, rei, ele vai falar a mesma coisa que os outros falam, que os outros estavam falando. Porém, o rei já sabe que ele nunca falava coisa boa, porque o rei não merecia coisa boa, irmão. O rei Acabe não merecia, porque o que ele estava fazendo era errado, as coisas que Acabe fazia era errado, era manipulado pela sua esposa feiticeira. Mas, meus queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor é fiel. Havia uma profecia sobre a morte de Acabe, e aquilo teria que acontecer, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que Micaías chegou lá na presença do rei e disse, olha, rei, sobe, porque a vitória é tua. Então ele pensou, não, você não fala isso para mim. Você não tem palavras boas para mim. Então o próprio rei desconfiou, disse, olha, me diga a verdade, em nome do Senhor, me diga a verdade. Né? Então ele queria ouvir realmente a verdade.
Bem, ele ouviu, mas ele não obedeceu. Sabe que tem pessoas que são alertados por Deus, pessoas que são advertidos por Deus, mas mesmo assim permanecem no erro, mesmo assim permanece no pecado. Se nós não fizermos um autoanálise da nossa vida, se nós não examinarmos a nós mesmos e procurar viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, daqui a alguns anos, aquele que não se fortalecer no Senhor, aquele que não guardar a palavra de Deus, que não obedecer a sua palavra, ele vai estar dentro da igreja, mas não vai ser salvo, porque não está andando de acordo com a palavra de Deus. É muito duro, né, meus irmãos, ouvir isso. É muito duro. Mas aqueles que estão dentro da casa do Senhor, né, nós que estamos dentro da casa do Senhor, devemos fazer a vontade do nosso Deus. Porque se Ele voltar e nos encontrarmos praticando as obras que não lhe agradam, nós ficaremos. E se o Senhor nos chamar antes da sua vinda e nós dormirmos no pó da terra e nós morrermos antes da volta de Jesus Cristo, fazendo o que é errado, mesmo carregando a Bíblia, mesmo usando roupa de crente, mesmo tendo cara de crente, mesmo não perdendo culto, mesmo fazendo o que for, a nossa alma não estará salva. Porque nós não temos uma vida de santidade com Deus. E para nós entrarmos na glória, nós precisamos de uma vida de santidade com o Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Você quer ir morar no céu? Seja santo. É a única maneira como nós entraremos. É tendo uma vida de santidade em Cristo Jesus. É mantendo a nossa fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque não adianta. Quantas pessoas, meus irmãos, quantos jovens estão fornicando e vão para dentro da igreja, canta, prega, ora, toca, vivendo uma vida como se nada tivesse acontecendo. Quantos estão, meus irmãos, dentro da igreja, vivendo em adultério e vão para os cultos, cantam, prega, evangeliza, como se nada tivesse acontecendo. Quantas pessoas estão fazendo coisas erradas, se corrompendo com vícios e vão para a igreja como se nada tivesse acontecendo. Mas sabe que a palavra do Senhor diz? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Precisamos cuidar mais da nossa alma, meus irmãos, para que a gente não venha perecer. Então Micaías estava na presença dos dois reis, de Acabe e de Josafá. Porém, quando ele disse, não, você não está falando a verdade, não, em nome do Senhor, fale a verdade para mim. Né? Ele, no versículo 16 diz, no versículo 15, ele fala assim, mas o rei lhe disse, quantas vezes terei que te pedir que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? Ele respondeu, vi todo Israel disperso pelos montes. Isso aqui, olha, a derrota de Acabe, que não era para Acabe ir, né? Então ele estava falando sobre a derrota dele, mas mesmo assim não adiantou nada. Vi todo o Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse, estes não têm Senhor, volte cada um em paz para a sua casa. Ele estava dizendo o que ele viu da parte do Senhor. Quantas pessoas falam da parte do Senhor e as pessoas não acreditam? Não é verdade?
A mensagem é pregada. Dizemos que Jesus vai voltar e nem todos acreditam. Outros caíram da fé. Outros acham que é melhor aqui nesse mundo, é melhor aqui nessa terra, do jeito que tá bom. Não precisa Jesus voltar agora, porque tá muito bom. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que ele não profetizava, que ele não profetizaria favoravelmente a meu respeito, mas unicamente a derrota? Então aqui o Senhor estava falando a respeito de Acabe. Então o Senhor permitiu que um espírito mentiroso estivesse na boca daqueles profetas. Por quê? Porque Acabe fazia o que era errado, as coisas erradas, que não agradavam a Deus. Bem, Salomão pelo menos, com tantas mulheres que teve, mas ele mantinha as mulheres afastadas dos negócios do Estado. Mas Acabe permitiu que Jezabel comandasse os negócios do Estado, comandasse ali o país. E tanto é que Jezabel mandava em Acabe, mandava nos profetas, mandava em tudo. Né? Mas Acabe não deu ouvidos àquela palavra de Micaías. Então ele disse: olha, prendam Micaías. É assim que muitos fazem. É assim que muitos fazem quando a verdade é pregada. Eles têm ódio do profeta, têm ódio da profetisa, têm ódio dos missionários, têm ódio dos pastores que falam a verdade. Ódio dos servos de Deus que falam a verdade. E, queridos, ele mandou que Micaías fosse preso, né? Que Micaías fosse preso. Mas Micaías disse, ele disse: olha, prendei ele, né? Prendam Micaías, até que eu volte em paz. Olha, meus irmãos. Ele deu ouvido à palavra de Deus? Ele não deu ouvido. Até que eu volte em paz. Micaías disse: se você voltar em paz, não foi o Senhor que falou comigo. Escute, aqui ele ainda recebe até uma bofetada, Micaías. Porque quando ele conta o que ele viu, a visão que ele viu sobre aquele negócio de Acabe, tem uma aqui que ele era o Kenanás, não, Zedequias, filho de Kenanás. Quando ele conta a visão do que tinha acontecido, Zedequias dá um tapa no rosto de Micaías. Para você ver como os servos do Senhor realmente sofrem por falar a verdade. Pagam alto preço, irmãos, para falar a verdade. Né? Então, Micaías disse: olha, se você voltar em paz, não foi o Senhor que falou comigo. E aí Acabe vai para a guerra. Mal intencionado. Olha, sabe o que ele fala? Ele diz: olha, Josafá, você fica nas vestes reais. Você fica com a roupa real. Porém, eu vou me disfarçar. E vou entrar na batalha. Se disfarçou. Entrou na batalha. A ordem do rei da Síria, né, aquele que comandava Ramote de Gileade, a qual ele estava indo para tomar aquela cidade, eles disseram: olha, não pelejem contra ninguém, a não ser contra Acabe, a não ser contra o rei. Mas Josafá estava vestido de vestes reais e começaram a perseguir Josafá. Ele estava mal intencionado, ele queria que Josafá morresse, meus irmãos. Ele queria que Josafá morresse. Por isso disse: olha, você fica vestido na roupa do rei, na roupa real, porém eu vou me disfarçar. Então, quando perseguem Josafá, Josafá grita. E eles percebem que não é o rei. Mas alguém está lá com um arco.
Porque quem falou sobre a derrota de Acabe foi quem? Foi Deus. Não foi o homem. Não foi Micaías. Quem falou sobre a derrota de Acabe foi o próprio Deus. Deus é amor, mas ele também é justiça. As pessoas só querem saber que Deus é amor. As pessoas não querem saber que Deus é justiça. Muitos dizem, mas nós estamos no tempo da graça. Então o tempo da graça dá direito de você pecar? O tempo da graça, a graça, não isenta a santidade. Não, o tempo da graça, né, ela não vai deixar de fora a santidade. Muitos dizem, mas nós estamos no tempo da graça. Aí acha porque está no tempo da graça, pode fazer e acontecer que está tudo bem. Porque Deus é amor. Ele é amor sim, mas ele também é justiça, meus irmãos. Nosso Senhor também é justiça. Então alguém estava lá preparando o seu arco. E do nada, sabe? Do nada. Sabe, atira aquela flecha. Meus irmãos, e aonde vai bater aquela flecha? Em Acabe, que estava disfarçado, estava em um lugar qualquer da guerra, mas foi nele que a flecha pegou. Então ele disse, me tirem da batalha, colocaram no carro, e a palavra do Senhor diz que aquele carro foi levado até um lugar onde tinha água, onde as prostitutas se lavavam. E os cães vieram e lamberam aquele sangue que estava no carro. Cumprindo-se a palavra do Senhor na vida de Acabe. Toda desobediência, meus irmãos, ela tem um preço. Você vai permanecer do jeito que você está, ou você vai se reconciliar com o Senhor, seu Deus? Você vai permanecer nessa vida que você está, ou você vai voltar ao primeiro amor, às sendas antigas? Você vai agir da maneira como você está agindo, ou você vai mudar para melhor? Porque se ao ressoar da trombeta, você permanecer desta forma como você está, você vai ficar. A sua alma, ela é preciosa para Jesus. Mas se você mesmo não abraçar essa salvação, você se perderá. A palavra do Senhor diz que o julgamento de Deus, o julgamento começa pela casa de Deus, começa por nós. E se é difícil para nós sermos salvos, como será para o ímpio e pecador? Amém? Reflita mais nesta palavra, que nós possamos receber, que nós possamos pregar a verdade, doa a quem doer, e receber também a palavra de correção. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Deus abençoe você com esta palavra, que você venha refletir a respeito do quanto vale a sua alma. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém? Fique coberto com o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.